Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais provocadoras de toda a filosofia, que vem direto da cabeça de Friedrich Nietzsche. Vamos lá, direto ao ponto. Vale a pena parar um pouquinho para pensar nisso, né? O que aconteceria se alguém descobrisse que cada segundo da vida, absolutamente tudo, as alegrias, as dores, os pensamentos mais banais, tudo isso fosse se repetir sem tirar nem pôr por toda a eternidade? Não é uma pergunta simples. É uma provocação que força uma reflexão bem profunda sobre a própria vida. E a reação a essa ideia, ela pode revelar tudo. Ok, para a gente entender bem essa ideia, a gente precisa colocar ela no lugar certo. O Nietzsche não está falando aqui de uma teoria de física, tipo, o universo funciona assim. Não. Ele apresenta isso como uma proposta radical, quase como um fantasma filosófico que aparece para assombrar. E esse é o pulo do gato. Presta atenção. O Nietzsche não estava tentando provar que o universo se repete de verdade em ciclos cósmicos. Nada disso. Ele estava usando essa imagem, que é super poderosa, como uma ferramenta, sabe? Um experimento mental para testar algo muito mais fundo dentro de cada um. A definição, quando a gente lê assim, parece uma coisa grandiosa, cósmica, né, sobre o universo e o tempo infinito, mas o foco do Nietzsche é totalmente pessoal. Ele pega essa ideia gigante e abstrata e, transforma numa pergunta direta sobre a vida individual de cada um. É aqui que a gente chega no coração da coisa. O eterno retorno é, na verdade, um teste de fogo. É tipo um termômetro para medir o quanto se ama a própria vida. A resposta para essa pergunta escancara se a vida está sendo vivida de verdade com tudo ou se ela está cheia de "e se", de arrependimento. O Nietzsche chegou a chamar essa ideia de o peso mais pesado. E dá para entender o porquê, né? Imagina só, um demônio aparece e conta isso. Essa notícia colocaria qualquer um numa encruzilhada, revelando dois caminhos completamente diferentes. E a reação a essa notícia seria uma de duas, 8 ou 80. Não tem meio termo. De um lado, o desespero total, uma vida cheia de arrependimentos, onde essa notícia soa como a pior maldição que existe. Do outro lado, a alegria pura de quem afirma cada segundo vivido. Para essa pessoa, a notícia é uma revelação, uma iluminação. Como se vê, a reação inicial já diz tudo. Porque pensa bem, se cada coisinha, cada ação, cada palavra, até aquele pensamento bobo, se tudo isso vai se repetir para sempre, de repente, cada momento ganha um peso absurdo. Isso meio que força a gente a viver com uma intenção, com uma consciência que a gente talvez nunca tenha tido. Cada escolha vira uma decisão eterna. Essa frase resume perfeitamente o chamado do Nietzsche. É tipo um convite para construir uma vida tão sua, tão autêntica, tão cheia de sentido, que a ideia de repetir tudo de novo não daria medo nenhum. Pelo contrário, traria uma satisfação enorme. Mas essa ideia do eterno retorno não surge do nada, tá? Ela é uma peça-chave num quebra-cabeça muito maior, que é a filosofia do Nietzsche sobre como viver uma vida grandiosa. Vamos ver como as peças se encaixam. Primeiro, tem o amor fati, que é latim para amor ao destino. Pensa nele como o parceiro perfeito do eterno retorno. Para querer que a vida se repita, é preciso amar tudo o que aconteceu nela, sem tirar nem pôr, sem querer mudar uma vírgula. É abraçar as dificuldades e as vitórias como partes essenciais da jornada que te trouxe até aqui. E aí vem a pergunta, mas quem conseguiria dizer sim para essa repetição eterna? Quem teria essa força? Para Nietzsche, essa pessoa seria o Übermensch, ou o além-homem. É um ideal, claro, um tipo de pessoa que não segue a moral dos outros, mas cria os próprios valores. Alguém que vive com uma vontade tão forte, mas tão forte, que abraçaria a vida inteira, de novo, com todas as dores e alegrias que vêm no pacote. Tá, tudo isso é muito bonito, muito filosófico, mas e na prática? Como é que a gente usa isso no dia a dia? Bom, a ideia é transformar esse conceito numa ferramenta, num teste prático mesmo. Olha só esse processo de 3 passos. Ele transforma o eterno retorno numa espécie de bússola para se viver de forma mais autêntica. Antes de tomar qualquer decisão, seja uma coisinha boba ou algo gigante, a proposta é: para e se pergunta, eu ia querer repetir essa ação para sempre? Se a resposta for sim, então provavelmente essa é uma escolha que está alinhada com quem a pessoa realmente é. No fundo, o poder dessa ideia é exatamente esse. Em vez de ser algo que te paralisa de medo, é um convite para criar.
é um desafio para não só viver a vida, sabe? Mas para esculpir cada dia com paixão, transformando a existência numa obra de arte que daria orgulho de ver e rever infinitas vezes. Bom, chegando no final dessa nossa análise, o que fica? Qual é o veredito sobre essa ideia que é ao mesmo tempo tão pesada, mas caramba, tão inspiradora? O ponto central é que o eterno retorno não é para ser visto como uma condenação, mas sim como um convite radical. É um chamado para a gente refletir sobre a qualidade da vida que se está levando. No fim das contas, é a afirmação máxima da existência, o maior sim que alguém pode dar para o próprio destino. E para fechar, a pergunta volta. Se aquele demônio aparecesse hoje e fizesse a oferta, a reação seria de desespero ou de alegria? A resposta, seja ela qual for, é um termômetro poderoso. Ela mostra o quão alinhada está a vida que se tem com a vida que se quer ter. E essa talvez seja a reflexão mais importante de todas. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.